Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje a conversa é com o Dr. Fabiano Zica, advogado, especialista em sucessório e planejamento societário, e ainda professor nos cursos de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Lá, Dr. Fabiano é responsável pelas disciplinas na área de planejamento tributário, empresarial, sucessório e patrimonial. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, agradeço a audiência. O que a gente tem hoje de mais precioso é tempo. Então, quem está aqui dedicando tempo a nos ouvir, o meu especial obrigado. Ah, maravilha. Doutor Fabiano, primeiramente, né, estamos muito felizes por a gente receber você aqui, de ter essa disponibilidade, dessa experiência conosco. Muito obrigado por aceitar o convite. E para começar, que tal a gente falar um pouquinho sobre você? Pois não, sou todo ouvidos, pode perguntar. Fale um pouquinho sobre a sua história, onde você começou a fazer o bacharel, qual foi a primeira escola sua de faculdade de Direito? Eu quis ser advogado, eu tinha 6 ou 7 anos de idade, por inspiração de um tio meu, que é advogado e muito próximo. Então eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer, como eu fui descobrindo. Então eu entrei na faculdade, para minha época, bem jovem, com 17 anos. Então eu já sou advogado há 21 anos. E eu estudei na Católica, fiz os 5 anos de Direito lá na Católica, na época com aula às 7 horas da manhã do sábado. 7 horas da manhã no sábado. Nossa, é pesado. 7 horas da manhã. Tem que gostar, tem que querer, né? Quando a gente é jovem é mais fácil. Com certeza. Tudo fica com menos dores. Sem dúvida, sem dúvida. E qual que é a área de especialidade do senhor? A própria construção civil, esse setor, foi direcionando a minha área de atuação. Eu fiz pós-graduação em Direito Constitucional, Administrativo e Tributário para ajudar construtores, que é a grande atuação minha profissional na vida, sempre foi ligada a construtores, pessoas jurídicas do setor de construção e imobiliárias conjuntamente. Construtoras, incorporadoras. Exato, loteadoras. Sim. Então, sempre teve uma atividade muito próxima a isso. E o setor de construção, Guzmão, tem uma... Posso chamar de Guzmão, né? Pode, por favor. O setor de construção, ele tem uma necessidade de capital, tecnicamente se chama de funding, muito grande. E quando é que o construtor, incorporador, o loteador vai fazer? Ele vai buscar pessoas que confiem naquele produto que ele vai entregar, isso num universo temporal de 2, 4 anos, muitas vezes. Sim. Vai captar dinheiro daquelas pessoas, vai fazer investimento e aquelas pessoas vão ficar aguardando aquele produto ficar pronto. Isso é o comprar um lote ainda no início ou um apartamento na planta, algo que é bastante comum. Bastante comum. Então, existe a figura do investidor ali dentro da construção civil. Ela é imprescindível para que a construção funcione. Hoje nós temos muitos bancos que entram pesado investindo, mas ainda assim é muito importante, porque os valores são absurdos. Entendo. E esses valores, perdão, cortar o senhor, como é que funciona essa questão do investidor? Como é que se chega a planejar um condomínio? Como é que se chega a planejar um espaço residencial? Depois que fazem estudo de mercado, enfim, ou não fazem, Uhum. depois que tem a confiança de que aquilo vai dar certo, e muitas vezes não passa de uma planilha de Excel também. Sim. Tá? Por instinto. E a maioria, creio eu, dos empreendedores dão certo muito por instinto. Ou por necessidade. Sim. E menos por técnica. Então, depois que se viabiliza, ainda que intelectualmente, um determinado empreendimento, aquele empreendedor vai buscar pessoas que confiam nele. O mercado já vai chamar isso de family and friends, como acontece, né? A família e amigos, que são os primeiros investidores de qualquer projeto. Então, eu vou fazer 2 casas, eu vou arrumar alguém que eu conheça que possa investir naquela casa. E faço planilha. Investir naquela ideia já apresentada ali. Eu apresentei uma ideia, Exato. quero te apresentar para investir neste projeto. Exato. Isso é muitíssimo comum em qualquer setor, quer seja o popular, que voltou a se chamar Minha Casa Minha Vida no Brasil, quer seja o de alto padrão. É muitíssimo comum esse tipo de configuração. E o que eu fui estudar? As relações societárias que dão guarida a esse tipo de proteção. Entendi. Então, por que isso é importante? Porque
poucas das pessoas enxergam que ao comprar um apartamento num prédio de 10 apartamentos, ele, na verdade, é sócio de uma construção com 10%. Sim. E se o empreendedor tiver um cano de 10% ou errar 10%, essa semana eu estava falando que a construção civil é como se fosse um foguete. Se você erra um pouquinho, errou um grauzinho, ele vai longe, longe. Conheci construtores que quebraram por pequenos desvios. Porque você pensa bem, em 10% não é uma margem passível de erro. Sim. Aí você pensa bem, em um empreendimento como as grandes construtoras do Brasil fazem, 400, 500 unidades. O que é R$100 numa janela? Sim, entendi. Entendeu? É tudo muito exponencial e como há uma concorrência muito grande, a profissionalização não depende só de custo ou de execução, ela também vai caminhar para o aspecto jurídico. Nós temos leis excelentes no Brasil no que diz respeito a essa segurança, mas com muita dificuldade de serem implementadas. Então, o direito societário, né, através de institutos como Sociedade em Conta de Participação, Sociedade de Propósito Específico, as famosas SCP ou SPE, são institutos muito usados e eles têm melhor guarida do que o patrimônio de afetação que está lá na lei de incorporação, que é o melhor instrumento que eu posso imaginar, só que ele joga uma profissionalidade, perdão, que palavra esquisita, um profissionalismo necessário para o investidor que ele não tem. Ele é só um cara, um dentista, um músico, um podcaster, que conseguiu se dar bem naquilo que está fazendo, ganhou dinheiro e colocou aquele seu suado dinheiro num projeto que ele acreditou. O que isso tem a ver com prestação de contas? Me conta. A pessoa, ela simplesmente é uma relação de confiança, não é uma relação de prestação de contas. Não existe para aquela pessoa, até porque isso geraria custo. Lembra que eu te falei da pequena curva? Sim. Então imagina, o camarada está lá comprando um apartamento com 3 mil, 5 mil reais por mês que ele está suando e pagando. Ou, enfim, o valor é aleatório. Mas aí ele teria que contratar um perito para auditar a contabilidade para saber se as finanças daquele prédio estão certas. A lei fala de conselho de adquirentes, que teria que ser montado pelos adquirentes. Que tempo e que técnica esse sujeito tem para acompanhar aquilo? Sim. E eu posso afirmar com muita segurança, eu, nesses 21 anos de atuação, atendi muitos excepcionais construtores, pessoas com muito boa fé, que não entregaram aquilo que venderam. Muitos? Muitos. Sim. Ou atraso. Muitos. Tem muitas vezes que tem um atraso de entrega de chave. O tal do atraso, o que acontece do ponto de vista jurídico? Aquele único indivíduo, presta atenção, a coisa é simples de entender. Aquele único indivíduo que pagou o apartamento. Outra coisa que é importante, a pessoa fala assim, eu tenho o dinheiro todo, eu vou pôr o dinheiro na frente. Se ela põe o dinheiro na frente, ela pôs o risco dela em tudo. Ela deu all-in na operação. Sim. Então, o apartamento na planta é 300 mil, pronto, vai valer 500. Eu tenho os 300 mil, vou colocar ele imediatamente. Ela deu all-in. Porque, e eu estou falando de um prédio de 10 unidades, ele é um prédio pequeno. Sim. Hoje em dia a gente vê grandes construções, 2, 3, 4 torres, né? Até de alto padrão. Uhum. Nós falamos aqui de Belo Horizonte e nós somos vizinhos da cidade mais rica do Brasil. E aqui do lado, a cidade de Nova Lima, você tem empreendimentos de 600 unidades com apartamentos de R$1 milhão. Sim, é uma área em expansão nesse momento agora, e gerando muito ali para o lado de Nova Lima, aqui pertinho de Belo Horizonte, gerando muita movimentação financeira e muitas construções, inclusive irregulares também. Temos algumas construções assim que já foram barradas. E quanto a essa questão, como é que fica essa questão se uma construtora eu compro o meu apartamento na planta e existe algum embargo judiciário que impede o levantamento daquele prédio? Isso acontece não com muita frequência mais. Uhum. Mas nós temos alguns empreendimentos icônicos que foram parados com toda a documentação em dia. Eu conheço alguns casos aqui da região metropolitana, que estava tudo em ordem. E lembra que eu te falei? Se 10% vai causar um desvio no foguete capaz de quebrar a construtora, porque o empreendedor vai trabalhar com a margem bem próxima de 10%. Sim. Então, se ele tem 10% de perda, ele vai trabalhar empatando. Se ele tem 12% de perda, ele não entrega. Entendeu? É muito tênue. É muito tênue. É.
É muito tênue. E eu fui estudar essas relações porque, como eu te falei, muita gente de boa fé, vai lá, capta os investidores. Por exemplo, o cara vai lá e capta 100% do recurso no momento zero. Ele tinha 10 apartamentos para vender, por 300 mil, captou 3 milhões. Aí no meio do caminho tinha uma pandemia. Nossa. A época em que tudo parou, todos nós paramos, né? E os custos, eles não fizeram assim, como o foguete, eles fizeram assim. Então, com 3 milhões, ele não construía mais o prédio. Então, são determinadas situações como essa que o direito societário cabe melhor. Entendi. Cabe melhor. Que é, eu de fato reconhecer aquele investidor como um sócio. Então, eu fui estudar essas relações, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na Milton Campos, já dava aula na época. Então, mestrado e dar aula, pelo menos no Brasil, é muito próximo. Então, escrever artigo, enfim, eu tive uma carreira acadêmica, embora curta, bastante intensa. Eu cheguei a dar carga horária cheia lá na UNA. Um abraço pessoal da UNA que me vê, meus ex-alunos. Tenho vários contatos ainda. Trabalho com alguns ex-alunos da UNA. Um carinho imenso pela instituição, que tão bem me acolheu e tantas pessoas maravilhosas lá conheci. Então, eu observo esse tipo de relação há muitos anos, vejo isso acontecer. No mestrado, eu fui entender melhor as relações societárias, onde eu tive a oportunidade de estudar a fundo o Instituto da Sociedade Anônima. Esse instituto, posso afirmar, sem dúvida nenhuma, não existe nada melhor para o investidor e nem para a companhia, para a empresa, do que ser uma sociedade anônima. Porque eu só corro o risco de perder aquilo que eu investi e eu tenho instrumentos da legislação societária que são infinitamente mais práticos do que o conselho de adquirentes lá da legislação imobiliária. Então, a gente consegue fazer, desde que haja esse casamento, prestações de contas, chamadas de capital, que são institutos do direito empresarial. Então, a gente consegue dar mais segurança não apenas para o investidor, como também para aquele que vai edificar. Porque, volto a dizer, o cara não se lança no mercado falando assim, vou entregar um prédio com a intenção de não entregar. Não seria muito esperto fazer isso. Você está querendo gerar e fazer o dinheiro circular ali e entregar o projeto pronto. É essa a ideia. É essa a ideia de todos. Quantos empreendedores eu atendi que estão lotados de processo, que fala, eu quero entregar. E algumas vezes a valorização do ativo que ele não vendeu, porque isso acontece por um fenômeno não controlável chamado inflação. Então, muitas vezes o estoque de ativo dele supera o passivo, ele consegue ficar livre das dívidas com algum estoque. Mas aquele que vendeu tudo se lascou. Sim. Então, o sucesso na construção civil, no que diz respeito ao comercial, nem sempre vai refletir na entrega. Porque, como você está trabalhando necessariamente com projetos, no mínimo de médio prazo, né? Você não faz um empreendimento imobiliário com menos de um ano entre aprovação e execução e venda. Estou falando de um projeto muito rápido. Em um ano, as coisas podem mudar muito. Pode mudar, por exemplo, isso aconteceu no Brasil, não é uma crítica, é uma constatação, e vai acontecer independente do governo, tá? Nós ficamos sem recursos do Fundo de Garantia para financiar imóveis que são os de primeiro preço, né? Os imóveis mais baixos, de valor menor, de dezembro até o final de janeiro do ano corrente. De dezembro do ano passado até o final de janeiro do ano corrente. 2024. Exatamente, estamos falando de 2024. Então, você imagina o que é você ficar 2 meses sem fluxo de venda para uma construtora? Então, isso aconteceu no Brasil. Não tem nada a ver com o governo atual. O governo anterior também ficou vários momentos sem esse recurso, tá? de financiamento. Então, aquele sujeito... E pensa bem, com a inflação que nós temos hoje, o custo do dinheiro que nós temos hoje, que supera 2 dígitos anuais, nós estamos com um custo de dinheiro, né, que é a Selic, e todo banco vai colocar um spread, um valor acima do valor da Selic. Então, um dinheiro barato hoje é um dinheiro de 1,5%, 2% ao mês. Eu estou falando de 25% ao ano, 26% ao ano. Lembra que eu te falei do desvio? Sim. Então, o construtor que precisa de ir pegar dinheiro no banco, ele quebrou. Ninguém tem 25% de margem. Não cabe para o construtor buscar dinheiro no banco. Eu estou falando de 25% ao ano, em 2 anos é 60%. Sim. Porque é juro sobre juro. É muita coisa. É muita coisa.
É muita coisa. Então, o direito societário, Guzmão, ele vai abarcar essas soluções de uma maneira melhor. É mais fácil dentro de uma SA, muito mais fácil, que um acionista saia ou seja diluído. Então, o sujeito pôs lá, lembra da situação dos 300 mil. O custo aumentou, ele tem menos do que uma unidade. E o empreendedor vai ter condições de buscar um novo investidor. Uhum. Nós temos uma característica imobiliária no Brasil, as pessoas gostam de comprar imóveis. Eu te afirmo isso porque isso não é normal no mundo inteiro, sobretudo em países mais antigos, onde tem menos espaço para construir, as pessoas têm menos interesse em construções. No Brasil, pessoas de classe média têm mais de um imóvel, tem imóvel de lazer. Compra para investir, muitas pra vezes, investir. ou compra para ficar, deixar um lugar para ir passar as férias com a família, seja o que Exato. for. O que eu mais vejo mesmo, realmente, são pessoas comprando locais pequenos, estúdios e tudo, para investir. Para estudantes, seja para pessoas que estão passando. Isso vai depender de onde você convive. Porque o sonho daquele popular, da pessoa mais simples, é comprar um lote. Diego, eu gosto muito do mercado imobiliário, é de onde eu venho, de onde eu tive a maior parte dos meus clientes durante toda a vida, onde eu tenho vasto relacionamento. Eu fui presidente da Federação Nacional dos Pequenos Construtores. Eu ainda hoje tenho uma cadeira, embora uso pouco, lá na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, no Conselho Jurídico, onde estão os grandes juristas que discutem essas coisas. Estou só apaixonado pelo setor. Hoje com atuação um pouco menor, mas é de onde eu vim. O que eu aprendi na construção é o que eu uso hoje para todos os outros setores. O que eu afirmo a você? Essa necessidade que a gente cria de comprar um imóvel, ela é nata para todo mundo. Então, mesmo o popular, a pessoa mais simples, de menor faixa de renda, se ela tiver acima dos seus 30 anos, porque isso tem mudado também no que diz respeito às gerações mais jovens, ela quer comprar um lotezinho. E eu estava conversando esses dias com uma pessoa que ela me lembrou o seguinte: o Belvedere, que, para quem tiver dúvida do que é, busca aí no Google que você vai ver o que é o Belvedere, em Belo Horizonte, é um bairro da capital, que é vizinho dessa região de Nova Lima, que é a cidade mais rica do Brasil. Uma divisa ali, né? De Nova É Lima o vizinho, é o com Belo vizinho. Horizonte. O Belvedere era o bairro onde moravam as pessoas que não conseguiam comprar imóveis no Mangabeiras. Sim. O Mangabeiras era o bairro chique. O Mangabeiras, aquele bairro, para quem não sabe também, em Belo Horizonte, Mangabeiras é um bairro de classe alta e que não tem mais tanto espaço para se construir lá. Exato. Né? E no início, assim, tô falando há 30 anos, as pessoas que moravam no Belvedere, elas não tinham o poder aquisitivo do Mangabeiras porque eles são bairros vizinhos. Então, eu falei assim, olha, é mesmo. Eu me lembro que eu tenho 42 anos, fui nascido e criado aqui, de nada no entorno no nosso BH Shopping. Quem tiver curiosidade, Google aí, que vai achar, vai ser bem legal ver essas Era imagens. distante o BH Shopping. Nossa, né? muito distante. Eu tenho um grande amigo que é juiz lá no Acre, e a gente teve uma banda junto. Você é músico, eu tive uma bandinha. Na minha época, a gente... Tocava o quê? Contrabaixo. Olha. Tocava contrabaixo. E esse grande amigo, um abraço, Hugo, lembrei-me com alegria de você. Fez faculdade na Milton Campos, onde eu fui fazer mestrado vários anos depois. E a gente zoava ele que era longe pra caramba. Pra quem não sabe o que é a Milton Campos, assim, em níveis... Hoje ela é ela é o lugar mais próximo desse bairro, inclusive, dessa região mais rica do Brasil. E eu tô falando de algo que aconteceu há 25 anos. Então, muda-se muito rápido. Por que eu tô chamando a atenção para isso? Porque quando você fala que o imóvel é comprado para investimento, uma coisa que é importante entender é que ele não é estático. Sim. Por isso é importante a gente falar de liquidez jurídica. O que é liquidez jurídica? Na sua cidade aí aconteceu isso. Na sua cidade, você, ouvinte que está nos vendo aqui, você, nosso espectador, o lugar mais chique da cidade há 25 anos é diferente do lugar que é hoje. Com certeza. Muitas águas rolaram aí, né? Não interessa qual cidade, isso aconteceu em qualquer média cidade, mesmo em pequenas cidades, o núcleo vai mudando, porque a necessidade das pessoas dentro dos seus lares vai mudando. Por exemplo, a gente está num lugar, hoje, esse estúdio fica num lugar que era um lugar icônico, maravilhoso, até 20 anos. Hoje, ele é difícil estacionar, o trânsito é muito ruim, e hoje, como ele é um lugar que não foi pensado para o fluxo gigantesco, porque a característica urbana era outra, ele caiu muito de glamour, de valor.
A gente observa isso, Sim. né? Não estou falando mal, eu estou falando que outras regiões atraíram esse investimento. Então, uma coisa que é importante para quem pensa em imóvel para investimento, ele não é estático. O que eu estou dizendo com isso? Em algum momento você tem que desfazer dele. Muito simples. Imóveis de 30, 40 anos não tem elevador. É uma questão isso também. Para pessoas mais de idade, para tudo. Servir um copo d'água aqui. Nós estamos aqui para falar, né? Nós estamos aqui para falar. E a água para hidratar nossas pregas vocais. Então, doutor, recentemente vimos que o governo federal alterou diversas legislações relacionadas à habitação. Como essas mudanças na lei podem implicar no contrato imobiliário em geral? Primeira coisa que nós temos que entender, isso eu só posso falar do Brasil, isso não é uma crítica, é uma constatação. Não conheço como é fora. No Brasil, as leis demoram, em média, 20 anos para gerar o que a gente chama de segurança jurídica. Ou seja, lei nova vai demorar 20 anos sendo tratada no Poder Judiciário até chegar nas instâncias superiores, para que a gente entenda como o Judiciário vai entender aquela lei. Nossa, então calma. É todo um processo antes ali, né? Chegar no judiciário para entender. Então, lei no Brasil, posso afirmar sem dúvida nenhuma, lei no Brasil só é lei depois de 20 anos. Então, esse processo todo que passa por vários setores do setor judiciário para chegar lá e ela ser constatada, ser confirmada como uma lei para aquilo ali, é isso? vou te dar um exemplo, uma lei mais velha, lei de praticamente 2 décadas, que é a lei da alienação fiduciária. Quando essa lei veio, ela veio para simplificar o sistema de hipoteca no Brasil, então baratear os custos Sim. de financiamento. Tá? Não vou entrar aqui nos detalhes, é bastante jurídico. Creio que o nosso ouvinte não é afeto a esse juridiquês da minha área. Mas, enfim, a gente tinha um modelo de hipoteca que você pegava o dinheiro no banco, o imóvel ficava hipotecado ao banco. Sim. Para poder financiar um imóvel. Esse modelo, ele era um modelo caro, porque o modelo de hipoteca permite que você tenha várias hipotecas no mesmo imóvel. Então, a segurança jurídica dele não dava tanta garantia para o banco. Aí veio a alienação fiduciária. A alienação fiduciária é o que acontece hoje nos carros, etc. Primeiro que a lei, pelo texto da lei, qualquer um podia fazer alienação fiduciária e mandar o imóvel para leilão no cartório. Entendeu? Qualquer um. Qualquer um. Se o comprador não pagou as parcelas, ele poderia ter o imóvel mandado para leilão no cartório de registro de imóvel. Sim. Explicando. O sujeito comprou um imóvel, ficou devendo. Se não paga hipoteca, o imóvel vai a leilão, né? É a dívida, não chama de hipoteca não, porque tecnicamente não é isso. Tá. A dívida. A dívida. Não pagou a dívida, o imóvel vai a leilão, todo mundo sabe disso. Sim. Então, a lei foi alterada há cerca de 20 anos, um pouco menos, para dizer o seguinte, não precisa do juiz mandar esse imóvel a leilão. O cartório de registro de imóveis, tem um procedimento na lei, vai mandar esse imóvel a leilão. Primeiro, a lei trazia possibilidade, traz ainda, porque a lei não foi alterada, do particular fazer isso. Eu vendi um imóvel para você financiado, eu não sou banco, e você não pagou, eu poderia vender seu imóvel diretamente no cartório. Ponto. Isso já não funcionou desde o início. Entenderam que se fosse particular, embora a lei dá a entender que poderia ser particular, não poderia, se não fosse banco, não poderia mandar leilão. Pasme. Apenas no ano passado, os tribunais superiores consolidaram o entendimento de que o banco pode fazer isso no cartório. Eu vi nas reportagens. Eu estava acompanhando isso, falei assim, gente, mas como assim? A lei tem quase 20 anos. Lembra que eu te falei? Lei no Brasil demora 20 anos. Você imagina que os tribunais superiores tivessem definido, e eles têm poder para isso, que não, banco não pode levar imóvel a leilão. E quantidade de gente que tinha perdido o imóvel em leilão de cartório. Sim. Essa possibilidade existiu e foi real até ano passado. Você imagina o custo do financiamento imobiliário no Brasil? Para onde ele ia? Os tribunais superiores entenderam que, ok, a lei de 20 anos é válida. Outras questões ligadas a isso
elas são muito... eu posso afirmar com muita certeza, vão demorar até que o judiciário abrace, debruce e faça a sua interpretação mais correta perante o Poder Judiciário. Então, o jurista que pega a lei e afirma com base nela, ele pode jogar o seu cliente no buraco. Aconteceu uma coisa comigo, eu gosto de contar isso. Quando eu comecei a namorar minha esposa, ela tinha um processo contra uma construtora que não tinha entregue o imóvel dela. Uma construtora saudável, grande, por problemas de licença. A construtora tinha licença e caçaram a licença. Sim. Tá? Não conheço o problema, eu sei que era essa a situação. A jurisprudência, ou seja, os julgados até aquela época, afirmavam, e eu sou da área, pô, eu falava com ela, pega o dinheiro de volta. Enquanto o processo dela tramitou, ou seja, os anos que o processo demorou, mudou a jurisprudência, ou seja, os julgados mudaram e colocaram perda de uma chance nesse caso. Não tinha. Ela só tinha direito a pegar o dinheiro de volta corrigido. E a minha esposa comprou, então, um apartamento de 170 mil por 88, que era o valor anterior. Sim. Que foram... Sim. Não é valorização especificamente, porque a inflação causa esse efeito. Uhum. Então, é só para a gente não desvirtuar a lógica. Então, a inflação faz com que as coisas fiquem mais caras. Mas ela conseguiu comprar por 88 mil, porque era o contrato inicial dela, 80 e poucos mil. Ela comprou em outra construtora? Porque ela fez o acordo com a construtora. Sim. Porque aquela construtora ia perder. Essa construtora fez um prédio para abarcar várias pessoas assim, e ela conseguiu comprar aquele apartamento que ela queria. Não no lugar que ela queria, que estava embargado na época, nem sei como tá. Eu tô dizendo que isso foi engraçado, porque eu sou da área, eu falava com ela, faz logo esse acordo e pega seu dinheiro de volta. Resolve logo esse problema, porque você vai perder, porque isso que eles estão ofertando é o que o juiz vai dar. E ela que não é advogada, minha esposa não é advogada, ela afirmou, não é isso que eu quero. E o judiciário foi se amoldando à vontade dela, é só uma coincidência. Isso pode ser que não aconteça com você, tá? Não crie expectativas. Por favor, não é isso que eu tô dizendo. Não é o seu querer que vai mudar o judiciário, mas nesse caso é só uma coincidência que aconteceu. Então, volto a te dizer, por que eu amo o direito societário acima do imobiliário, que é de onde eu venho? Quando a gente fala de direito societário, eu estou falando de legislações muito mais antigas. Quando eu falo de sociedade anônima, Guzmão, nós estamos falando de legislações que se iniciaram no planeta há mais de 400 anos. Então, o judiciário se debruça em cima de questões ligadas às sociedades anônimas há muito mais tempo. Então, todo modismo no direito, ele vai mudar a direção. Lembra do desvio do foguete? Sim. Vou dar outros exemplos que a gente tem visto isso e que geram consequências no direito imobiliário. Todas elas. Toda vez que eu falo de direito patrimonial, também tem afeto no direito imobiliário. O Brasil tem uma figura que é chamada união estável, que ela não precisa de reconhecimento no cartório e ela gera o mesmo efeito de ser casado. Não precisa de reconhecimento em cartório, não estável? Não. Não sabia. Eu achava que era realmente um instrumento de cartório. A união estável, em vez de ser casado, eu achava que seriam duas coisas separadas. Não é. Para o direito brasileiro atual, porque isso também é uma evolução. Quando eu falo evolução, não tem crítica, tá? Evoluir pode ser evoluir a glicose, pode ser, tem coisas ruins que evoluem. Eu estou dizendo aqui, é uma modificação. Então, hoje eu posso te afirmar, tem um grande amigo meu que defendeu a tese dele de mestrado ano passado com esse fim, e ele chegou a essa conclusão com base nos julgamentos brasileiros, é mestre hoje, e ele afirma que união estável, registrado ou não, é igualzinho a casamento. Por que isso tem efeitos imobiliários? Porque a pessoa que vive numa situação de união estável pode ter aquela situação reconhecida depois da morte. Sim. Então isso vai gerar direito de herança. Para quem? Para os herdeiros daquela pessoa. Então, eu acho, embora isso é indubitável, é assim. Fabiano, o que você acha disso? A minha opinião pouco importa, eu estou dizendo que é assim. É assim. Funciona assim. Funciona assim. O direito societário tem mais garantia para isso. O direito societário tem mais segurança para esse tipo de situação em termos de controle da empresa.
Então, quando eu pego os imóveis e coloco dentro de uma empresa, eu tenho mais segurança. Por quê? Porque vamos imaginar que duas pessoas vivam numa situação de união estável. Para elas está tudo bem, um morre. E aquela pessoa tem um filho de outro relacionamento. Ou seja, é herdeiro de um lado só, não é herdeiro do outro. Sem uma estrutura patrimonial em empresa, aquela pessoa trava o patrimônio do sobrevivente. E aí vira uma bola de neve, uma confusão gigante, né? E ela não vai brigar só para travar o patrimônio, ela vai brigar para reconhecer Que ela tem direito. que ela tem direito. Entendi. E quem efetivamente podia se defender morreu. Um caso icônico que a gente vê situações semelhantes a isso, porque não utilizaram o instrumento do direito societário, utilizaram o instrumento do direito de família, que é o testamento. Nada contra o testamento, eu estou dizendo que é o caso do Gugu. E com todo respeito à família dele, eu nunca vi o Gugu na minha vida. E eu sei de detalhes íntimos da vida dele, porque a imprensa vai fazendo essas coisas, porque era uma pessoa pública. Sim. E ele não está aqui para se defender. Porque ele utilizou um instrumento que eu considero fraco, que é um instrumento do lado do direito de família. Porque não estou dizendo que as discussões não existiriam, estou dizendo que elas seriam mais discretas e a gestão do patrimônio dele seria indubitável. Se ele tivesse feito algo antes. Se ele tivesse feito utilizando um instrumento do direito de empresas. Sim. E ele usou algo do direito de família. Então, quando eu vou para a empresa, eu vou buscar uma estrutura mais sólida, porque famílias acabam. Famílias acabam. Eu gosto muito de sociedade anônima, porque a sociedade anônima é uma sociedade de capital. As pessoas acabam, mas enquanto ela tem capital, ela fica. Sim. A sociedade limitada, assim como as pessoas, porque ela é uma sociedade de pessoas, mesmo tendo capital, ela acaba quando acabam as pessoas. Então, eu fui buscar no direito empresarial, porque a família está dentro do direito empresarial e o contrário não é verdade. O empresarial não está dentro da família. Exato. Sim. Então eu fui buscar no direito empresarial, que é onde eu tenho me dedicado, é onde eu trabalho, é onde eu tenho 99% do meu tempo dedicado a isso, as soluções que o direito de família está dentro das empresas. O contrário, não. As empresas são feitas para durar. O princípio de preservação da empresa está na nossa lei de falência brasileira. E você já viu o princípio de preservação do patrimônio de morto? Não. Eu não. Não tem. Tem é atacar. Atacar, morreu. Vamos lá, vamos pra cima, vamos ver o que tem. Tô falando de forma jocosa, mas é isso. Sim, sim. Eu escrevi recentemente uma coluna, num periódico que eu escrevo, sobre isso. Falei assim, olha, morreu, e agora? Vamos brigar por esse patrimônio. Então, porque, na verdade, as necessidades nossas são absolutamente voláteis. Hoje, a sua necessidade é uma, amanhã, necessariamente, ela vai ser outra. Sim. E se vida longa Deus te der, possivelmente você vai precisar de uma cama muito mais confortável. Tem uma frase do Fábio de Mello, padre Fábio de Mello, que ele fala assim, quando eu ficar velhinho, eu quero alguém que me coloque no sol. Mas que me tire do sol também. Então as necessidades vão ser diferentes. Então a gente vai tendo que se amoldar. A empresa tem mais condições, infinitamente mais condições, de levar esse legado da pessoa para as próximas gerações. O legado patrimonial. Então, quando você fala de investimento, presta atenção. O sujeito que está brigando há 20 anos por um andar aqui na Savassi, perdeu a oportunidade de vendê-lo bem e comprar em Nova Lima. Sim, sim, verdade. Entendeu? Então, se eu tenho uma empresa onde a gestão suporta melhor essas brigas familiares, eu tenho condições de vender, vão continuar brigando. Vamos, mas vão vender. Sim. Vendi o imóvel e agora onde eu vou comprar? Onde vai valorizar. Para isso eu preciso de ter o que a gente chama de liquidez jurídica. Só tem liquidez jurídica quem tem estabilidade na condição financeira, condição societária. Ah, o sujeito está com o nome sujo. Na SA eu troco. Faz uma assembleia igualzinho num condomínio. O condomínio, o síndico está com o nome sujo, o síndico não consegue trabalhar. Você faz uma assembleia e troca. Na SA, a mesma coisa. Você não precisa esperar o juiz mandar trocar. Na sociedade limitada ou na vida sem as empresas, você tem que esperar as decisões judiciais. Ah, na minha cidade o juiz é rápido. Pode ser que amanhã entre um juiz lento. Pode ser que amanhã nem tenha juiz.
Porque os juízes são pessoas. Faça hoje, né? Faça hoje. Faça hoje. Libera aí os problemas futuros para as pessoas da sua família. Exato. Faça Aliás, a hoje. única condição de fazer é o hoje. Porque amanhã, imagina, eu já pensei, já fiz esse exercício. E se o Google tivesse aqui, como é que ele resolveria essa questão? Se ele pudesse resolver essa questão, né? Assim, se ele tivesse aqui, a gente não sabe. Eu, pelo menos, não tenho essa informação de que teve algum testamento. Foi testamento. Foi testamento? Foi testamento. O que a imprensa nos informa, eu não sou advogado no processo, não conheço nenhuma das partes. É só porque muitas pessoas me enviam isso também, porque eu trabalho com isso. Então, reportagens. Tem questões da intimidade do Gugu que não me interessam de absolutamente ninguém. E eu sei. Ele não é meu amigo, não era meu cliente, não... Antigamente a gente só sabia do vizinho, no máximo do bairro de alguém, alguma coisa. Hoje em dia chega na mão da gente coisas que acontecem do outro lado do mundo. Exato. E olha que ridículo é uma exposição ou falar da vida de qualquer que seja a pessoa. E a intimidade desse sujeito, que era um sujeito muito amado no Brasil, está sendo exposta porque ele utilizou um instrumento e ele não está aqui para se defender. Esse instrumento do direito de família, não que na empresa ele estaria para se defender, eu estou dizendo que a liquidez do patrimônio dele estaria garantida. Sim. Então, essas brigas podem acontecer, mas na empresa, no formato de sociedade anônima, é muito mais seguro brigar. Porque alguém vai ser o gestor que vai cuidar e prestar conta. Lembra que eu te falei de transformar o investidor num sócio? Sim. O direito societário tem infinitamente melhores instrumentos para isso do que o direito imobiliário. Que fizeram enxerto, como eu te falei, o conselho de adquirentes. O que é isso? Um conselho fiscal. Está na lei das SAs. Então, se eu pego a lei das SAs e implemento ela, resolveu o problema. Que é um instrumento de 400 anos, mais de 400 anos. Então, enxertaram no direito imobiliário o conselho de adquirentes e eu nunca vi um instalado. Meu amigo Kenio Pereira, deixa aqui um abraço. O Kenio Pereira fala muito sobre essas situações. Aprendi muito com o Kenio. O Kenio é um grande querido. E o Kenio, que é possivelmente o maior especialista em direito imobiliário de Minas, talvez até do Brasil, fala muito sobre essa questão do conselho de adquirentes. A questão é que a lei permite que se forme isso, ele tem poder contra aquela incorporação, só que ele é burocrático. Ele é... Não que o conselho fiscal da SA não seja, eu estou dizendo que a formação dele é burocrática, muito mais do que a do conselho, isso aí eu te afirmo, e a implementação dele pelos caras que compraram imóveis na planta é muito mais complicada. Certo. Eu não conheço conselho de adquirentes que foi formado. Eu tenho certeza que o Kenio, que é muito próximo da área, já deve ter assessorado e até formado, que seria a segurança relativa a investidores. E uma outra questão é que na empresa, Gusmão, os acionistas, os sócios vão ter que caminhar junto. Se eles forem divergir, a empresa vai continuar caminhando. Mas eu vou prestando contas. Se é um problema de prestação de contas, existem formas legais muito mais simples de destituir do que tirar uma incorporadora da incorporação do imóvel. Entendi. Entendeu? Eu tirar um presidente da empresa que não presta conta, que está roubando dinheiro da empresa, é infinitamente mais fácil do que eu assumir uma obra que foi abandonada. Sim. Todas as cidades grandes do Brasil, nós temos obras abandonadas em lugares valiosíssimos. Teve um prédio, eu moro num bairro mais perto do Belvedere, que nós estávamos falando. Teve um prédio que Ele é rico, gente, ele é rico. Tá com vergonha de falar. Vem em mim, dinheiro. Na verdade, ele tinha um prédio na praça que ele ficou embargado durante muitos anos. E o prédio ele já estava começando a deteriorar. Eu falei, o que eles vão fazer com isso daqui? Surpreendentemente, esse prédio foi todo restabelecido. Acho que uma empresa chegou e falou assim, não, eu vou bancar esse prédio. E venderam todos os imóveis dele, assim, em pouquíssimo tempo. A localização resolve isso. A localização resolve, mas o que mais me impressionou foi ver um prédio que já estava tomando sol, chuva, há anos ali, e alguma empresa virou e falou assim, não, isso aqui eu dou conta. E foi lá e subiu o prédio. Tem vários casos assim. Nós tivemos casos aqui em Belo Horizonte de construtoras que já tinham entregue mais de 5 mil imóveis que quebraram. Então, outras construtoras assumiram aquele passivo. A questão é que a juridicialidade daquela estrutura, ou seja, a questão jurídica daquele imbróglio, às vezes envolve herança, às vezes envolve dívida, às vezes envolve banco, às vezes envolve um monte de coisa. O problema é tão grande
que a quantidade de dinheiro para se colocar ali, para fazer daquilo um empreendimento, vai ter que esperar isso mesmo acontecer, que é o quê? A valorização do entorno. E aí eu vou fazendo a conta. A dívida é grande, mas o credor também depois ele cansa. Sim. Então, uma dívida de R$1 milhão contra um banco, ela é recebível. Uma dívida de R$1 milhão contra alguém que quebrou, talvez você tope receber 10 mil, 100 mil, não interessa. Eu estou dizendo que o credor joga a expectativa lá embaixo. Então, o que eu imagino que as pessoas deveriam fazer ao comprar um imóvel? Primeiro, a segurança de que aquele imóvel tem registro. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que compram imóveis sem registro. Que já entra na nossa próxima pergunta, que é exatamente sobre isso. Nessa questão do financiamento, quais que são as nuances que a gente tem que prestar mais atenção para que não dê nenhum tipo de problema no contrato dessa categoria, né? O imóvel que é financiado por um banco na planta, ele vai ser entregue. Isso é uma dica importante. Você não precisa se preocupar com o imóvel que vai ser entregue na planta. Você comprou na planta, mas você está assinando o contrato com um banco. O banco afirma aquilo ali, garante aquilo ali. É porque você está comprando de uma construtora que ela tem seguro de entrega do banco. Via de regra é isso. Então, o único detalhe, você vai comprar um imóvel financiado pelo banco na planta, que os bancos, com todo respeito às gigantescas construtoras, são maiores que elas. Sim. O banco, na verdade, tecnicamente nem é banco. A Caixa Econômica Federal, é sério isso, tecnicamente ela não é banco. A Caixa Econômica Federal é o Banco da Habitação. Então, quando você tem uma avaliação da Caixa Econômica Federal, ela é muito séria. Pela experiência, pela antiguidade. Estou falando bem da Caixa? Claro que eu estou falando bem da Caixa. É uma burrice falar mal do Banco da Habitação. Sim. Então, que permitiu, que tem todo o know-how, que tem a estrutura de ofertar isso para os brasileiros. Então, zero viés político. Eu estou falando de lógica. Já vem de uma construção de anos aí, né? Isso é da Caixa. Da Caixa. Então, os outros bancos têm condição de entrar nisso? Claro, quanto mais concorrência, melhor para o consumidor. Mas essa estrutura da Caixa, hoje incomparável, de financiamento, de entrada, até porque ela administra o fundo de garantia, é uma estrutura muito mais difícil, muito mais robusta. Difícil que eu estou te falando de quebrar. Sim. Então, vou comprar um imóvel financiado pela Caixa. Excelente. Ou financiado por um banco. Excelente. Mesmo na planta? Excelente. Pode acontecer atraso? Pode. Mas o banco aciona o seguro, contrata uma outra construtora e te entrega. Entendeu a segurança? Sim, é uma super segurança. Super segurança. Eu já ouvi dizer de pessoas que entendem que só o Brasil tem essa estrutura. Ó, que maravilha. Conta pra gente. Eu ainda quero ver a despolitização da nossa bandeira, mas que a gente tenha orgulho em usá-la. Sim. Indiferente do seu viés político. Né? Porque nós vivemos uma nação fantástica. E essa questão do financiamento imobiliário, com essa garantia de um dos maiores bancos de habitação do mundo, é fantástica. Então, a pessoa pode ter muita tranquilidade. Onde é que ela não deveria entrar sem entender muito o que ela está fazendo e sem pagar um profissional? Um financiamento sem banco. Um financiamento na planta sem banco. Eu não compraria um imóvel na planta de uma consultora que eu não conheço. Tem construtoras que oferecem o próprio financiamento, né? Sim. Isso é comum. A própria legislação traz a possibilidade de fazer esse tipo de situação. A construtora fazer por administração, fazer por a construção em condomínio, que está na lei de incorporação, que é uma lei excelente também. A lei de incorporação brasileira é uma lei excelente. A questão é que o conceito de adquirência lá que eu te falei é mais difícil do que a estrutura da sociedade anônima. Então o sujeito vai lá, compra de uma construtora maravilhosa, com todas as certidões, mas é uma limitada de um só. Se aquele cara fica inválido, você perdeu o dinheiro que você pôs ali. Investido, né? Então, entendi. É sério isso. Então tem grandes construtoras, aí você fala, é uma limitada de um só, uma limitada com um administrador só. Então uma limitada com um administrador só, se caso tem algum problema com um deles, e lembre-se, eu estou falando de 2, 3, 4, 5 anos, muitas vezes. Quando fala de loteamento, até que a incorporadora te entrega o loteamento, te entrega o lote, e você vai construir, eu estou falando de 5, 6 anos. Uhum. Então quando isso vai acontecer efetivamente, cadê quem está ali? O sujeito morreu, divorciou, a mulher está brigando por aquilo ali. Então são situações que independem da estrutura financeira.
É isso que eu quero provocar o nosso ouvinte. Que observe que existem coisas muito além da tradição. Grandes construtoras já quebraram. Eu queria convidar o leitor aí, o ouvinte nosso, na verdade, a pesquisar sobre a Encol. O que era a Encol? Quem era essa gigantesca construtora que largou esqueletos no Brasil inteiro? Possivelmente na sua cidade aí tem um esqueleto da Encol que ficou para trás. Você vai falar de má fé? Eu nunca conheci, eu só conheço a história. Eu estava na faculdade quando ela foi embora. Quebrou mesmo. Eu conheço o processo de falência da Encol por curiosidade. Ele tramitou em Goiânia, eu tramito em Goiânia e tem uma sala enorme lá cheia de... É um processo só cheio de pastas, porque envolveu milhares de pessoas como credoras. Então, como é que eu evito isso? A Encol era uma excelente consultora. Era. Tem jeito de evitar isso 100%? Hoje a estrutura bancária garante isso. Certo. Maravilha. E quais são os impactos legais das variações nas taxas de juros em contratos de financiamento ao longo do tempo? Pergunta muito importante. Na maioria das vezes, os contratos imobiliários têm juros menores que o de mercado. Com isso, as ações judiciais que vão questionar juros de imóveis tendem a não dar em nada. Qual que é o grande impacto disso? A gente pensa no dinheiro no tempo? Não, a gente pensa no valor da prestação. Então, o que acontece? O sujeito entra ali, tem muitos financiamentos que tem correção da prestação. O sujeito entra ali, acha que vai dar conta, não dá conta. Financiamento é aluguel de dinheiro. Já te disse, nós já batemos esse papo aqui agora, da alienação fiduciária. E quer saber da principal consequência da inadimplência? O imóvel vai a leilão. E se o valor que for arrecadado não cobrir as custas do leilão, não cobrir o saldo devedor, o devedor vai continuar devendo e sem imóvel. Nossa, é sério? Sério? Nossa, mas coitado desse comprador. E o banco não tem que... O banco vai ficar no prejuízo? O banco não pode ficar no prejuízo também, né? Porque vamos pensar nos dois lados. Então, se o banco toma um prejuízo, ok. Se ele toma um monte, ele para de financiar. Sim. Isso também é uma legislação mais recente. Há muito pouco tempo, quando vendia o imóvel, o valor que fosse quitava a dívida. O imóvel era vendido e a pessoa ficava sem a dívida. Hoje, não. Hoje, a pessoa fica sem o imóvel e com a dívida referente a essa diferença entre o que for apurado e o valor que ela deveria ter pago. São alterações de legislação, alterações de entendimento judiciário que devem ser acompanhados. As pessoas... É muito interessante isso. Muitas vezes a pessoa vai comprar um imóvel de 200 mil, imóvel para o padrão atual, barato. Sim. Não estou dizendo que 200 mil é pouco dinheiro, estou dizendo que tem poucos imóveis que você acessa com 200 mil. Sim. Existem, mas são poucos, né? Poucos. 200 mil é considerado hoje um imóvel barato. Né? Não estou falando que é barato para mim, nem para você e nem para o nosso espectador. Estou dizendo que é um imóvel de entrada. Sim. Você não consegue imóvel mais barato que isso. Então, o sujeito vai gastar 200 mil, muitas vezes vai entrar num financiamento de 20, 25 anos. E ele não tem coragem de pagar um salário mínimo para um advogado ler aquilo. E é importante, as pessoas têm que ter, vocês, todos os espectadores, têm que ter essa ideia de que é importante você ter um aconselhamento jurídico para você fazer um investimento desse tamanho. Às vezes é um investimento que você juntou a sua vida toda. Né? Às vezes é um investimento que você precisa de fazer porque é um sonho da sua vida e você não contrata alguém para ler, para saber dos pormenores escritos num contrato, né? Eu me lembro que certa vez eu analisei um contrato de um amigo que me pagou para isso e que, além das cláusulas contratuais, eu entendi que ele não devia comprar um apartamento porque a construtora estava fazendo um empreendimento muito grande e ela era muito nova. E ele me agradece até hoje por não ter entrado nesse imóvel. Porque a consultora não entregou. Nossa, que bom que foram bons conselhos. Era um empreendimento de 400 unidades, de alto padrão, lá em Nova Lima. E lembra que eu te falei do desvio do foguete? Sim. Então, 500 unidades. Financiamento próprio. Se 10% deixar de pagar, 50 unidades deixarem de pagar, começar a ter atraso, qualquer coisa que seja, crise econômica, qualquer coisa que seja,
o desvio vai fazer assim. Ela não entrega. Sim. Que é uma coisa importante para o nosso espectador entender. Quando o sujeito compra o imóvel, ele é sócio da construtora no sucesso daquele prédio. Sim. Ele é sócio. Porque Ele tem os direitos dele, né? E deveres. Sim. E deveres. Ele comprou mais barato? Fiscalize. Visite a obra. Procure conhecer quem são os outros adquirentes. Faça contato. Monte o conselho de adquirente. Tem dificuldade de montar o conselho de adquirente? Procure o Ministério Público da sua cidade. Procure o PROCON da sua cidade. Não para te ajudar na prestação de contas. Isso é obrigação sua. Obrigação sua. Você é sócio. Aí a pessoa deixa. Aí olha para a construtora 2 anos depois da entrega e a construtora não tem nem telefone mais. Aí é complicado. Ó, prestem atenção, hein? Hashtag fica a dica, porque é especial. Tenha sempre um advogado ou alguém que você possa contar da área judicial para você poder ler toda a documentação e ficar... para as coisas serem mais fáceis e que não caia em nenhum golpe ou não caia em nenhuma ilusão que foi vendida a você, né? Vai diminuir muito a chance. Claro que os advogados não têm bola de cristal. Claro. Mas vai diminuir muito a chance. A nossa legislação, posso afirmar, ela é muito boa quando bem aplicada. E o que é bem aplicada? Quem sabe aplicar. Então, formar um conselho de cliente, o sujeito está lá pagando R$3.000, contrata um contador para ajudá-lo, um economista, para ajudá-lo na prestação de contas, um engenheiro, alguém que possa ajudá-los, aos adquirentes, para avaliar aquela situação. Você, construtor, disponibilize as planilhas para o seu investidor. Entenda que o seu lucro está ligado à entrega da obra e não à execução dela. Então, quantas e quantas vezes a gente vê isso, Guzmão? O sujeito está ali, ele não entregou a obra e está andando de jatinho. Com a vida boa dele lá. Eu conheci um sujeito assim. Eu conheci um sujeito que não tinha... Ele lançou 11 obras de hotel. E vendeu pra caramba. Época da Copa e tal. E esse cara começou a andar de helicóptero pra tudo quanto é lado. Eu falei pro investidor, que na época era meu cliente, assim, tá muito assustador. E não é inveja, eu conheço o troço. Sim. Óbvio que não. Esse trem tá esquisito. Esse cara ele tá levando um padrão muito alto pra um negócio longo. Lembra que eu te falei? Construir um prédio de hotel vai demorar ali 3 anos. Todas as obras foram entregues com atraso e as pessoas tiveram que assumir. Todas as 11. Nossa. Todas as 11. 11 obras de hotel em diversas cidades. E, Fabiano, você tem bola de cristal? Não, nesse caso era fácil de ver. Era fácil de ver. Eu vi isso acontecer várias vezes. Outras construtoras em diversos outros lugares, que o sujeito começa... Porque a curva do investimento... Isso é uma coisa interessante de falar também. A curva do gasto na obra é o seguinte. O cara vai gastar 40%, 50% no máximo até a última laje. E ele não tem aonde alocar o recurso até a última laje. Então ele tem que esperar ela ficar pronta para entrar com a elétrica, para entrar com a hidráulica, para entrar com o acabamento, para entrar com o banheiro. Então depois que o cara tem a última laje, o dinheiro vai embora muito mais rápido do que até chegar nela. Sim. Observe aí, nosso espectador, a quantidade de prédio que você vai lembrar que tem as lajes prontas. Ou está quase acabando. E quantas vezes o empreendedor andava de carrão, viajava para o exterior com a família dele, morava em casas maravilhosas e não entregou a obra. Ele estava consumindo o dinheiro que ele tinha que guardar para a etapa 2. Sim. Então, a casa está quase acabando, ela está com laje. Não, ela não está quase acabando. Ela está no começo, né? Ela está no máximo na metade. Muito bem. Agora, doutor Fabiano, a gente vai falar um pouco sobre a questão do leilão judicial, que é uma questão que muitas pessoas, né, assistem na televisão, assistem na internet, sobre a questão do leilão judicial. Como é que funciona essa questão? Quais detalhes devem ser considerados? Por que esses detalhes devem ser considerados? Diego, eu acompanho isso há muitos anos. E eu já perdi amizade por causa de leilão judicial, mesmo eu sendo da área. O que acontece? Não existe meios seguros no Brasil de você ter certeza de tudo que um sujeito deve. Porque existe um negócio chamado prazo prescricional. Basicamente é o seguinte:
cara tá devendo imposto hoje. O governo tem 5 anos para cobrar o imposto dele. Então, hoje todas as certidões dele estão ok e ele deve horrores. Isso gera uma insegurança até para comprar imóvel de leilão. Então, o imóvel que vai a leilão, ele tem que ter um preço tão interessante, o imóvel que vai a leilão judicial, isso é importante, ele tem que ter um preço tão interessante que comporte eu ficar anos aguardando pôr a mão nele. Tem que ser uma super oferta, então. Uma super oportunidade, né? E vou te dar exemplo, porque é muito comum porque nós temos uma legislação boa, já disse isso aqui outras vezes, no que diz respeito ao direito imobiliário, mas nós temos muitas saídas para o devedor não entregar o imóvel. Tem muitas chances de um leilão ser anulado, mesmo quando o sujeito já depositou o dinheiro todo. Então, existe essa possibilidade? Existe um monte de chance. E aí o cara vai demorar um tempão para reaver o dinheiro. E outra coisa, o leiloeiro, que é o corretor, naquela situação, recebe na frente. Então, o imóvel de leilão, até pela experiência negativa pra caramba que eu já tive pessoal como advogado, o leilão judicial eu não recomendo. Eu acho que não tem ninguém tecnicamente bom o suficiente para cravar esse imóvel é seguro. Que pode ser, e não é incomum, que o devedor esteja sendo pleiteado aquele imóvel em diversos outros imóveis ao mesmo tempo. Diversos outros processos ao mesmo tempo. Então, você vai comprar o imóvel que está aí na leilão em um processo, que tem um monte de processo brigando para leilão daquele mesmo imóvel, muitas vezes você nem sabe. Uhum. Então, aí dá a nulidade de um leilão anterior. Às vezes ele já foi leiloado no outro processo. Então, às vezes você arremata o imóvel que foi a leilão 2 vezes. Sim. Então, e o leiloeiro não devolve o dinheiro. Que ele não tem responsabilidade quanto a isso. Então é um risco. É um risco que eu não corro Desnecessário, mais. Eu não corro mais. Podem falar que eu sou incompetente em relação a isso, mas o tanto que eu já estudei sobre o tema, eu não me sinto confortável para recomendar a ninguém. Agora, tem um leilão que é ótimo para comprar, que é o leilão de banco. Lembra que eu te falei que o banco pode mandar o imóvel a leilão no cartório? Sim, mas deixa eu entender aqui então. Existe um leilão de cartório Exato, que é o de e banco. existe um leilão de banco. Não, é o mesmo leilão. É o mesmo. É. O banco que financiou o imóvel pode mandá-lo a leilão sem o fórum, sem o juiz. Sim, certo, correto. Esse leilão é seguro. Lembra que eu te falei que a alienação fiduciária não comporta uma em cima da outra? Sim. Então, esse leilão no cartório é tranquilo. Tranquilíssimo. Ele vai brigar para tirar a pessoa lá de dentro. Sim. Se ela estiver lá dentro. Agora, esse leilão do cartório, tranquilíssimo, tanto é que ele sai... Não é preço de banana. Um imóvel que vai a leilão no cartório, pela segurança jurídica que tem para o arrematante, para quem comprou o imóvel, que ele vai pegar ele, é uma situação bem interessante. Pode ser comprado com financiamento, pode ser comprado com consórcio, pode ser comprado de diversas formas. Este imóvel é muito interessante ser adquirido, o do cartório. Agora, o do fórum não é tão interessante de ser feito, porque pode ser que aquele imóvel esteja a leilão em diversos outros imóveis, assim, a maioria vai dar certo? Não sei se a maioria, eu sei que diversos outros processos, né, o imóvel vai leilão em diversos outros processos, então, Diego, eu não recomendo, assim, quero investir em imóvel de leilão, então invista em imóvel que foi retomado por conta de dívida, que está sendo retomado por conta de dívida, e se a discussão judicial sobre ele é mínima, e, portanto, a chance de realmente tê-lo é muito maior. E para quem tem interesse em investir nesse tipo de imóvel, os próprios bancos é quem divulgam. No site dos bancos você tem lá imóveis que vão ser leiloados nas regiões que você deseja. Ali está tranquilo, ali é seguro, ali o judiciário já entrou, já mexeu, e aquilo ali nós podemos ter mais segurança. Agora, o de leilão judicial, eu tenho minhas imensas ressalvas. Nada contra o judiciário brasileiro. Eu estou dizendo que o modelo ainda não comporta. Quem sabe um dia que a gente tiver uma vara única de leilão que possa pegar os processos do Brasil inteiro, como acontece na falência. Aí é interessante. Imóvel que vai a leilão em processo de falência é excelente de comprar. Mais uma dica para vocês. Embora seja judicial, em processo de falência, porque a falência concentra os processos todos. E ela vai prevalecer se um juiz que não é o da falência manda o imóvel a leilão, o da falência vai prevalecer.
Então, comprar na falência, no juízo da falência, é seguro. Tá. Bem lembrado disso. Obrigado, Fabiano, por você ter lembrado disso. Bom, estamos encerrando este novo episódio do De Portas Abertas, agradecendo a todos vocês que nos viram aqui até agora e nos ouviram também. Agradecer ao Dr. Fabiano. Muito obrigado, Dr. Fabiano, por ter vindo, por ter tirado todas essas dúvidas de tantas pessoas que estão assistindo a gente aqui. Alguma consideração final? Eu que agradeço a oportunidade. Entre em contato aqui com o pessoal do Glemo, que a gente vai conseguir responder as perguntas todas que vierem. Podem contar com a gente sempre. É uma honra estar aqui. Gosto muito do projeto Glemo. Eu gosto muito da ideia do Glemo. Gosto muito da concepção. Parabéns a todos que fazem parte desse projeto. E obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Muito obrigado. E para vocês, nos siga nas redes sociais, @portalglemo, @de Portas Abertas.